Aleluia. Queridos, ficamos então nesse período de consagração, debruçado sobre essa expressão, essa palavra que é a presença de Deus. E eu quero começar já liberando aqui uma palavra que o propósito eterno, porque antecede a própria criação de Deus, é de habitar com o homem. Nós temos a nossa catequese já fortalecida no nosso coração, que o propósito de Deus é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, mas os aspectos que envolvem o Senhor têm várias nuances. E quando a gente concebe a ideia principal de Deus, quando Ele cria o homem, é que Ele tem um propósito de habitar com o homem. Nós temos uma consciência da presença de Deus, um tanto quanto, às vezes, genérica, porque temos uma formatação na nossa mente do Deus onipresente. Então, se Deus Ele é onipresente, para onde eu vou? Deus está sempre conosco. Deus está sempre, O Salmo 139 já dizia que para onde irei? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se me detenho nos confins dos mares, lá estás também. Porém, muitas vezes esse conceito dessa onipresença de Deus, ela é discreta, ela é indiferente, e ela parece mais um Deus grego, panteísta, do que o Deus revelado nas Escrituras. Quando Deus cria todas as coisas, junto com Jesus, Jesus é o primogênito, e Ele é o Criador de todas as coisas, o prazer de Deus está ali no seu Filho, e Ele, eternamente, Ele idealizou, quando Ele cria a humanidade, que muitos filhos pudessem, junto com Jesus, celebrar, se aproximar da presença dEle. Esse era o desejo eterno de Deus, sempre foi, ao criar o homem, eu quero eles perto, próximo, comigo. E depois, à medida que a gente vai seguindo nas Escrituras, a gente vê que a alegria de Deus Ele olha para o Filho dele, Jesus, e fala: este é o meu Filho, em quem eu tenho toda alegria. Eu tenho alegria em Jesus, mas também Ele tem um desejo que os outros filhos deles, que somos a igreja, que são os seus escolhidos, também se achegassem, se aproximassem a essa mesa, a essa presença do Senhor. E nós fomos criados para desfrutar. Guarde essa palavra, nós fomos criados para desfrutar dessa presença e de um relacionamento com o Pai. Amém? Nós fomos criados para habitar com o Pai. O Pai, quando nos cria, não nos cria para que nós nos distanciássemos. Ele queria que nós estivéssemos muito perto dEle e relacionasse com o Pai, com o Filho. A Bíblia fala que a glória de Cristo é a imagem de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Então, o propósito de Deus era que a gente se relacionasse com Ele, e à medida que a gente conhecesse ali os aspectos de Jesus, aquela glória do Senhor começasse a iluminar o nosso coração. Então, você aí e eu, do seu jeito, você foi constituído, moldado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para que tivesse um relacionamento intenso com Deus. Nós temos habilidades em nós, na nossa alma e nosso espírito,
particulares de conexão com Deus. E o desejo do Pai intenso era que a gente se aproximasse dele. João 17, 24, eu aprendi com Romeu Bornelli, ele fala uma coisa, que quando a gente lê João 17, a gente tem que tirar o sapato, porque é terra santa que a gente está se aproximando. Mas ali em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, um raio de revelação brota ali, e a gente pode ver o coração de Deus orando para Deus. O Deus Filho sendo registrado, alguém pegou aquela oração, que não existe outra a não ser as pequenas orações de Jesus no jardim, pega um lapso ali daquela intimidade eterna do Filho com o Pai. Deus orando para Deus. Em João 17, 24, a gente vê Jesus falando assim: Pai, o meu desejo, o que eu quero, é que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Hoje eu escrevi uma carta para minha filha Rebeca, e eu botei assim para ela: oração de Jesus. Pai, o que eu quero é que a Rebeca esteja comigo onde eu estou e veja a minha glória. O que você precisa entender é que Jesus orou por você. Ele orou por mim. Ele orou por você assim: Pai, eu quero te pedir que o Moacir esteja comigo, aonde eu estou, e ele veja a minha glória. Jesus clamou ao Pai no último momento da sua vida pedindo. Ele não pediu uma coisa ou outra, ele pediu: eu quero aqueles que o Senhor me deu. Jesus tinha um desejo intenso por nós, queridos, muito além do que a gente mesmo consegue conceber. Mas nós acreditamos nessa presença, cremos na presença geral de Deus, como eu já falei, temos os versículos que suportam isso: eis que estou convosco todos os dias, eis que quando 2 ou 3 reunidos estou no meio dele. Então parece que quando a gente fala de presença, a gente fica num automático que fala: a presença de Deus está comigo em todo lugar, em todo tempo. Amém, é uma verdade. Nós entendemos também o atributo de Deus como uma onipresença, então ele é impossível que ele não esteja em todo lugar. E também nós sentimos a sua presença através de momentos como esse, ou quando você está no secreto com o Senhor, quando você o busca, ou quando você está num momento com a palavra, arde o seu coração e você percebe que tem um outro ali contigo, e você fala: eu não estou sozinho, existe uma presença comigo. E você discerne então: Deus é Deus. Mas é fato que, quando a gente olha para as Escrituras, na cultura judaica do Velho Testamento, a presença de Deus era muito peculiar. A presença de Deus era muito especial. A presença de Deus era muito desejada. Mais ou menos desejada. Queria lembrar com vocês, estou na introdução, tá, irmãos? Eu queria lembrar com vocês um texto curioso de Êxodo 33. Você não precisa abrir, eu só vou citar ainda nessa introdução. Acontece um fato muito curioso em Êxodo 33. Moisés tinha subido o monte para pegar a revelação da lei, pegar a tábua ali da lei, dos mandamentos. Tinha ficado 40 dias no deserto, em jejum, lá naquele fogo, aquela coisa toda da presença de Deus, e o povo ficou ali reunido. Eu não sei se vocês lembram, mas o povo ficou muito animadinho,
chamou Arão e falou: Arão, queremos um Deus. Moisés foi embora, está 40 dias lá nesse monte, e nós não temos ninguém para nos liderar. Faz um Deus aqui para nos guiar. Aí Arão fez aquele tal bezerro de ouro. E o povo ficou festejando. Quando Moisés desce, encontra aquela festa lá, aquela Oktoberfest bombando, ele fica perplexo, ele fica irado, mas Deus fica mais irado. Deus fica mais irado. E tem uma praga ali, alguns morrem e tal. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. Guarde isso. Deus chega para Moisés e fala o seguinte: Moisés, sai deste lugar e vai para a terra que eu te prometi. Eu mandarei um anjo com você. Eu expulsarei os seus inimigos e você vai para a terra que mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês. Olha que fato curioso. Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Lá você vai ter prosperidade. Eu vou mandar um anjo adiante de você. Ou seja, existia um poder sobrenatural com eles. E mais, eu vou desbaratar todos aqueles jebuseus, heveus, todos os teus inimigos, eu vou libertar vocês. Mas a minha presença não estará com vocês, porque vocês têm um coração duro. E aí eu fico pensando, se nós, como seríamos diante disso, quando todas as bênçãos prometidas materiais estavam garantidas, só não ia Deus, mas o resto estava tudo garantido. Será que nós iremos querer a presença? Moisés entrou numa conversa com Deus, de amigo, um a um ali com Deus, e ele falou: Deus, o que poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra, senão a tua presença? Naquele embate ali, Moisés intercedendo pelo povo, ele falou: Deus, o que nos distingue, o que nos separa, o que nos faz ser quem somos, a nossa identidade, está na sua presença. Eu não quero saber da terra, eu não quero saber dos inimigos, eu não quero saber do anjo, eu quero o Senhor. E aí, Deus, Ele fala: você venceu, Moisés, está feito, eu vou. E aí, então, Ele começa a conduzir o povo em meio àquele processo todo longo. E aqui, ainda nessa introdução, eu pergunto para você: o que é bênção para nós? O que é bênção para você? Há muito tempo nós falamos que nós não queremos o evangelho das ofertas. Nós não queremos o evangelho fácil. O evangelho que, vem e você vai prosperar. Venha e você vai enriquecer. Venha e você não vai ter doença. Mas nós temos uma caminhada e muitas vezes nós podemos trocar Deus, ou pelo menos ter nele, Ele não ser o nosso maior prazer e alegria, em troca de uma vida ordenada. Uma vida que funcione. Uma família ordenada,
filhos obedientes, um bom trabalho, um bom emprego, finanças em ordem, um ministério abençoado que cresce, os discípulos caminhando, a esposa feliz. Se Deus nos desse todas essas consequências da sua presença, será que nós ainda o desejaríamos como nossa maior alegria e prazer? Então, pensa nisso. Nós vamos avançando, relembrando que Deus, o propósito de Deus é que Ele quer e Ele sempre desejou estar conosco. Houve um momento aqui em que Deus a pessoa podia optar: você quer uma vida que funcione, tudo funcionando, ou quer a minha presença? Eu fiquei até impressionado com esse povo de Israel, porque ele era um povinho muito complicado, mas eles choraram de angústia: não queremos Deus. Eu fico pensando se nós, igreja evangélica brasileira, se a gente faria essa escolha hoje. Então, o que é bênção para nós? O que é o nosso maior prazer? O que é a nossa maior alegria? Se Deus nos desse todas as suas bênçãos, sem Ele, você ainda o escolheria? Bom, mas vamos seguindo. Na jornada da história, desse propósito de Deus, de termos a nossa presença, de ter a nossa companhia, de estarmos integrados com Ele, estar amalgamado com Ele, Deus foi numa crescente de revelação. Ele escolheu Abraão, Ele depois escolhe Moisés, e Ele vai ali estabelecendo princípios, uma ordem, para que o povo começasse a se relacionar com Ele. Abraão fazia altares e adorava a Deus, e Deus falava com ele, e Abraão era o amigo de Deus. Teve um dia que teve um grande almoço lá de cabrito, de ovelha, com o próprio Deus junto com ele. Teve um momento muito peculiar que Deus falou: Abraão, entrega o seu próprio filho num altar. E ele vai, prega Isaac, ainda um garotinho, e bota ali. E quando ele vai sacrificar Isaac em obediência a Deus, surge um novilho, e aí então a revelação começa a crescer. Moisés é chamado, depois de muitos anos, eu estou avançando aqui rápido, mas depois desse momento dos patriarcas, eles ficam ali em Canaã, depois eles vão para o Egito, ficam 400 anos no Egito. Deus levanta Moisés, nós vimos aqui a nossa representação. Moisés, naquele Pessac, naquele momento especial, Deus estabelece a Páscoa, aquele momento tão especial, jogando sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não pudesse capturar, matar ali os primogênitos. E a revelação vai crescendo, e Deus vai sempre desejando que o homem se achegasse a Ele, e o homem vai tateando com Ele. Mas desde sempre Deus vai dando alguns sinais, alguns caminhos para que Ele pudesse se achegar. E com Moisés, Ele estabelece então aquela tenda do encontro, estabelece todos os rituais, estabelece os sacrifícios e fala: essa é a ordem para vocês se achegar a mim. Vocês são cheios de pecado, mas vocês vão se achegar. Eu quero vocês. Passa o tempo, a nação judaica foi falhando nesse propósito de Deus. O homem continuava ainda distante de Deus. Deus enviava profetas, aí os profetas vinham, falavam, eles se quebrantavam e ficavam um pouco animados. Aí logo depois vinha um rei, começava a fazer um monte de besteira e eles naufragavam de novo. Deus tinha dado a lei para que eles obedecessem, mas aquela lei parecia que quanto mais falava para que eles cumprissem, mais aquilo
caía no coração e incapacitava eles de cumprir a própria lei, e eles ficavam com culpa, ficavam pesados, não conseguiam se achegar a Deus e ficavam nessa luta. Alguns profetas percebiam que não dava para cumprir a lei, como Davi, e ele falou: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Uma revelação grande naquela época. Como que ele percebeu isso? Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Mas como? A Bíblia fala que todo aquele que pecar, esse morrerá. Mas Davi ali com aquele coração, ele queria se achegar a Deus. Ele amava a presença de Deus. Mas a revelação vai crescendo, vai avançando. E entra na plenitude dos tempos. Gálatas fala que num determinado período, que foi a plenitude dos tempos, onde a língua grega estava estabelecida no mundo inteiro, onde o Império Romano dominava praticamente todo o mundo conhecido, com estradas, com civilização, onde havia uma estrutura totalmente propícia para que viesse o Messias. Então, na plenitude dos tempos, chega Yeshua. Aleluia. Jesus. E aí esse propósito de Deus, da presença de Deus, vai ficando mais claro. O propósito de Deus começa a ficar claro, chega o Messias. E aí, ele começa então a mostrar nos seus discursos, no seu ensino e na sua maneira, ele começou a demonstrar na sua vida que ele tinha contato com o Pai. Já não era mais um Deus que eles tinham medo, aquele homem, aquele judeu, ele se relacionava com o Pai de uma forma totalmente diferente. Ele chamava Abba, Abba. E aí então, Jesus ele começa a mostrar para aquele pequeno grupo de discípulos que existe algo superior, um relacionamento profundo, antes desconhecido. Eu podia me achegar. Jesus se achegava ao Pai e falava: Pai nosso que estás nos céus. Isso era absolutamente revolucionário. E Jesus então vai mostrando a sua vida, a sua alegria, o seu propósito de um relacionamento real, constante, duradouro e totalmente prazeroso com o Pai. Uma conexão total com o Pai. Jesus tinha uma conexão profunda, que deixava todo mundo perplexo. Caramba, quem é esse? Olha como ele fala. E ele começa a convidar os seus seguidores também para se aproximar dessa mesa. Olha, vem para mim, vem comigo. Um novo tempo chegou. Uma nova aliança está proposta. Mas esse acesso, queridos, esse convite de Jesus era impossível. O convite de Jesus para essa intimidade plena, essa conexão total com o Pai dele, era impossível. E agora eu queria começar e ler as Escrituras, para que a gente meditasse um pouco nessa obra gloriosa de Deus, que é de cumprir o seu propósito, de nos reconectar à presença de Deus. Nossa meditação nessa noite vai ser sobre essa história de amor desse Deus apaixonado, que perde a conexão que ele tinha com Deus, para que eu pudesse me conectar com Deus. Ele perde seu sangue
para me comprar, ele deixa o seu sangue vazar para me comprar, ele se permite ser um amaldiçoado, um maldito, para que eu pudesse encerrar todas as maldições e me reconectar com Deus. Abra comigo, 1 Pedro 3,18. Vamos ler juntos. Primeira Pedro 3,18. Já está aqui, nós vamos lendo. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus. Vou ler mais uma vez, queridos. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de nos conduzir a Deus. Queridos, qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus que eu falei aqui? Vamos, gente, responde. Qual o propósito de Deus? Não. Eu falei isso também. Qual o propósito de Deus para nós? É que a gente habite com Ele. O que nos distingue como povo de Deus, à luz das Escrituras, não é se vivemos de uma certa forma, se somos de uma certa maneira, se pensamos de uma certa forma. O que nos distingue, o que nos torna únicos, é se nós estamos com Deus. E esse texto que eu li é: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de nos conduzir a Deus. Ah, Senhor. Eu queria ali aqui me debruçar um pouco sobre esse versículo com vocês, pouco a pouco. A primeira parte do versículo diz assim: pois Cristo, o ungido de Deus, o escolhido, o Verbo eterno, o Filho, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Nele se cumprem todas as profecias. Ele é a imagem, como nós cansamos, ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus 5,6 fala que ele é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote eterno. Esse Jesus escolhido pelo Pai para uma missão. Quando o termo ungido, o termo Cristo, ungido, ele dá a ideia de uma função especial, né? Na Bíblia existiram outras pessoas que foram ungidas para uma função especial. Jesus é o Cristo, é aquele que foi escolhido, ungido para uma função totalmente especial. Hebreus 7,26 diz assim: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Queridos, Jesus é uma preciosidade gloriosa. Jesus tem excelências no seu caráter absolutamente apaixonantes. Jesus, ele consegue unir no seu caráter elementos totalmente distintos, aparentemente paradoxais, que nos enchem de júbilo, de perplexidade ao contemplá-lo. Jesus é esse sacerdote ungido, escolhido por uma função absolutamente única para nós. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Aleluia. Jesus Cristo. Pois Cristo também foi sacrificado. Irmãos,
o pai escolheu a oferta. A oferta seria Jesus. E ele escolheu também o altar. O altar seria a cruz. Jesus, a Bíblia fala em 1 Coríntios 5, 21, que Deus o fez pecado por nós. Então, ele foi absolutamente sacrificado pelo Pai. Irmãos, os ouvidos modernos de hoje, é ofensivo isso. Falar que Deus sacrificou o seu Filho. Os ouvidos modernos ouvem isso com uma certa... Puxa, que coisa mais bárbara. Mas a verdade é que esse cordeiro profetizado lá do Gênesis, que Deus matou um cordeiro para vestir Adão e Eva. Esse cordeiro que substituiu Isaac, o cordeiro que foi morto no Egito, o cordeiro que foi sacrificado no tabernáculo, o cordeiro que foi morto lá no templo, tudo isso era um tipo, era uma alegoria, era uma sombra do que viria. E aí então vem o Pai e fala, eu preciso de um novo sacrifício. E aí, interessante, quando Jesus se encontra com o primo dele, João Batista, o que o primo dele fala? Ah lá, é ele. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queria ler Isaías 53. Não anotei aqui, mas olhe como esse texto profetizado, tantos séculos antes, olha com que profundidade isso é revelado a respeito desse sacrifício perfeito. Isaías 53. Abra aí comigo. A partir do versículo 3. Diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus foi sacrificado. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi pego de surpresa e alguém matou ele. Jesus foi entregue pelo Pai. Um sacrifício em nosso lugar. As crianças brincam com o sangue, mas uma faca cortou o cordeiro, saiu sangue, doeu. O sacrifício de Jesus foi uma cena absolutamente grotesca, horrenda,
Ele provavelmente foi crucificado nu, já tinha sido açoitado, então ele estava absolutamente ensanguentado, com uma hemorragia grave. Os relatos das crucificações eram tão terríveis que o cidadão romano era proibido de ser crucificado. Há relatos que era proibido sacrificar mulheres, mas alguns casos foram sacrificadas, mas eram sacrificadas de costa, de cara para a cruz, porque era muito abjeto. Jesus foi o nosso sacrifício. Continuando o versículo fala, uma única vez por nossos pecados. Então o versículo é, Jesus, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados. Os sacrifícios, queridos, eram uma figura absolutamente comum. O Velho Testamento, se você for ler a Bíblia, o Velho Testamento o tempo inteiro era sacrifício, era boi, era coisa, leva, coisa. Se você ler Levítico, é um livro sangrento. Tudo era uma tipologia para apresentar essa realidade espiritual. Em Hebreus, fala que é impossível que o sangue de bodes e touros tirasse pecado. Aqueles homens, eles faziam os processos, faziam o processo que Deus tinha ordenado, matavam o bode, passavam o sangue, jogavam o sangue. Eles acreditavam que aquilo ali poderia perdoar o pecado. De uma certa forma, se eles tivessem uma confiança naquilo, Deus liberava um perdão, mas aquilo era totalmente pontual, porque no dia seguinte, eles continuariam pecando, e não tinha outro para sacrificar, só ia sacrificar depois, muito tempo depois. Então, era absolutamente impossível se chegar a Deus através dos sacrifícios. A consciência, Hebreus fala que a consciência das pessoas, elas ficavam absolutamente cauterizadas. E o relato, bíblico do sumo sacerdote sacrificando, ele entrava no Santo dos Santos. Então, dentro da tipologia bíblica, existia um lugar sagrado, que era o templo ou o tabernáculo. Existia um lugar santo, que você podia entrar, algumas pessoas podiam entrar. E existia um lugar que era o Santo dos Santos. Era um lugar peculiar, era um lugar absolutamente sagrado. Quem poderia entrar nesse lugar absolutamente sagrado? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele poderia entrar ali uma vez ao ano, num dia específico, salvo engano, Yom Kippur. Ele entrava, e é curioso, porque ele tinha que levar um cordeiro para sacrificar por ele, para que ele pudesse entrar, e depois, quando ele entrasse, ele sacrificava pelo povo, porque nem ele mesmo era digno de entrar ali. Ele só poderia entrar na presença através do sangue, do sacrifício do cordeiro. A presença de Deus é absolutamente vedada aos homens. A presença de Deus é vedada aos mortais. A presença de Deus é impossível se achegar, a não ser pelo sangue. E a Bíblia fala em Hebreus que o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava mostrando através disso, que aquele processo, ele estava errado. Não é que estava errado no sentido que Deus tinha ordenado, mas ele estava falho. O texto diz que o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia se manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto houvesse o tabernáculo. Ou seja, aquela sombra do sacrifício era para dar olha, todo ano tem que fazer, mas vai chegar uma hora que um novo processo vai acontecer, e aí então
nós vamos conseguir nos achegar. Queridos, olha que coisa tremenda. Hebreus 9:12 fala que Jesus é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não era levita, não era da linhagem sacerdotal e, portanto, ele não poderia ser sacerdote. Mas, no espírito profético, havia uma categoria diferente, de uma ordem diferente, da ordem de Melquisedeque, uma linhagem que não tinha genealogia. E a Bíblia fala que Jesus, ele foi então instituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E uma coisa gloriosa acontece. Queridos, uma coisa gloriosa acontece. Jesus, quando vai na cruz, quando ele morre na cruz, aqui naquele altar de sacrifício, seu corpo todo furado, todo lanhado, pregos. Depois ele já morto, ele é furado pela lança, vaza sangue. A Bíblia diz que Jesus morre e é sepultado. Só que antes, nesse processo, depois da sua morte, do seu sepultamento, a Bíblia fala que ele entra. Hebreus 9. A Bíblia diz que ele entra de novo no Santo dos Santos. Vocês sabiam disso? Aqui, Santo dos Santos. Todos esses templos, esses tabernáculos, eram figuras de uma realidade espiritual. Isso está revelado em Hebreus. Depois você lê lá o capítulo 9, é fantástico. O fato é que Jesus, esse cordeiro imolado, ele adentra os céus, porque ele é digno de entrar nos céus. Ele entra naquela presença. Quem entra? Um homem. Jesus entra como homem, todo ferido, mas agora como um supremo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Um local totalmente vedado a qualquer coisa humana, absolutamente sobrenatural. Jesus invade aquele lugar. Aleluia. E sabe o que ele oferece? O próprio sangue. O sangue dele é colocado eternamente nos santos dos santos, nos dando um acesso completo e restrito. Aleluia! Ele entra no verdadeiro lugar santíssimo. E a Bíblia fala que isso é uma eterna redenção. Vocês entendem por que foi feito de uma vez para frente? De uma vez para sempre? Porque quando ele entra neste lugar, ele entra ressurreto. E ele nunca mais vai precisar entrar de novo, porque ele já está lá, cumprindo a sua eterna função sacerdotal, de conquistar pelo sangue dele um acesso completo ao Santo dos Santos. Aleluia. Eu, quando era adolescente, a gente gostava de fazer vigília. A gente fazia lá na Betânia. A gente pulava o muro lá do prédio da Betânia. Depois a gente conseguiu fazer amizade com segurança, ele não expulsava mais a gente. E aí a gente fazia um encontro de oração, era toda sexta-feira, só homens, meninos na época. Ninguém marcava essa reunião.
Simplesmente acontecia. Ninguém sabia quem chamava, ninguém sabia o que acontecia, ela simplesmente acontecia. E a gente ficava ali em oração aonde? Num lugarzinho que a gente chamou Santo dos Santos. Era uma salinha da casa lá que a gente entrava, e as experiências que a gente teve ali moldaram a minha vida até hoje, queridos. Quase 30 anos depois. De presença do Senhor. Entenderam por que o sacrifício foi uma vez só? O nosso Senhor Jesus, crucificado, o Cordeiro eterno, está hoje nos Santos dos Santos, levando o sangue dele diante de Deus. E ele fez isso pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. E isso nos faz pensar, queridos. E eu paro para pensar nisso. Como que esses pecados que o Senhor tirou, né, foi absolutamente limpo. A obra dele foi completa. Só que existe uma realidade, né? A Bíblia fala aqui em Hebreus ainda que Moisés, quando ele veio promulgar a lei, ele aspergia sangue. Né? Quando ele foi, a partir de agora vai valer a lei. Ele pegou... Quem viu Vikings aí? Alguém viu? Vikings? Tem muito sangue na história lá, né? Toda hora o bruxo vai lá e joga sangue. A Bíblia fala que nada é promulgado sem sangue. Na verdade, ele fala quase nada é promulgado sem sangue. E o que eu percebo, queridos, à luz dessa palavra, é que nós também, de vez em quando, precisamos ser aspergidos em nosso coração. Um parênteses aqui nessa palavra, sabe por quê? Constantemente, nós precisamos rever, rememorar, rever isso, falar sobre isso, porque o nosso coração, queridos, é impressionante. Como que nós temos facilidade do nosso coração se endurecer, de ficarmos duros, insensíveis à presença de Deus. A gente precisa ter a aspersão do sangue para sensibilizar de novo e falar, puxa, eu vou falar um pouco sobre isso, eu acho. Hebreus 9:24 diz assim que Jesus não entrou em um santuário feito por mãos humanas. Ele entrou nos céus para se apresentar a Deus a nosso favor. Não repetidas vezes, não muitas vezes, mas uma vez, mas agora ele apareceu uma última vez, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Olha o versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus. E Jesus aparecerá segunda vez. Nós cantamos aqui. Vem Jesus. Hebreus 9:28 diz, e Jesus aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado já foi perdoado, já foi liberado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia. Quantos aguardam o Senhor? Continuando o versículo, por Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos. O coração do Evangelho, o centro do Evangelho, é a substituição que Deus opera. O justo pelos injustos. Se você for entender o Evangelho, essa obra grandiosa de Jesus, de morte e de ressurreição, o centro de tudo isso é, Ele tira o que tem de pecado em você, Ele tira a maldição e substitui por você. Substitui por Ele.
Então, o coração do Evangelho é essa substituição. Sabemos que Cristo é justo, o justo pelo injusto. E a minha pergunta é se nós temos consciência da gravidade dos nossos pecados. E eu faço uma pergunta. Quem está mais perto de Jesus? Quem peca muito ou pouco? O que vocês acham? Quem está mais perto de Jesus? Quem peca muito ou pouco? Responda alguém com coragem? Alguém com coragem, não é pegadinha, não sou um Moacir, gente. Quem está mais perto de Jesus? Quem peca muito ou pouco? Hã? Está achando que é pegadinha, né? Queridos, lembrando uma história, né? Jesus contando aquela parábola do publicano e do fariseu. O publicano chegou diante de Deus. Como é que ele fazia, você lembra? Batia no peito, falava: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador, estou todo lascado. Ele chegava ali confessando os seus pecados. O fariseu chegava do outro lado. Senhor, com as mãos levantadas, né? Senhor, certamente com uma voz mais santa, assim, aquela voz. Senhor, Senhor, obrigado, Senhor, que eu estou aqui na tua presença. E eu não sou como esses pecadores. Eu jejuo 3 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo. Meus filhos são discípulos, que memorizaram toda a catequese. Meu casamento anda muito bem. Eu tenho um grande emprego. A minha vida está toda certinha. Eu tenho uma vida ordenada, eu não tenho dívida. Eu sou um discípulo. Eu sou um grande discípulo. A minha vida está funcionando, Deus. E o outro chega e fala: Senhor, minha vida não está nada funcionando, Senhor. Eu estou todo errado. Deu ruim, minha mulher brigou comigo, me deu um cascudo. Meu cheque voltou, eu fiz errado. Falei mal daquela pessoa, não era para falar, Senhor. Eu me humilho aqui na tua presença. Quem voltou justificado? Quem? Aquele que se humilhou. Veja, não estou falando para a gente viver uma vida bagunçada, irmãos. Obviamente não. Mas existe uma realidade, né, à luz desse texto: justo pelos injustos. Essa presença de Deus, ela é mais apreciada quando o nosso coração é quebrantado. Quando o nosso coração é orgulhoso, nós não desfrutamos da presença de Jesus. Você pode estar em qualquer lugar, você não desfruta da presença amável do Senhor. Você não se conecta. Quando o seu coração está indiferente. Então, o coração quebrantado, o coração que olha e fala: Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu só tenho uma coisa a fazer, eu preciso mergulhar na tua graça. Irmãos, quantas vezes eu vi uma reunião mudar, quando alguém confessa um pecado. Você está ali, a reunião está dura, está seca, a palavra está fluindo, nada acontece. Aí no meio de alguma coisa, alguém chega e, cara, preciso confessar, eu preciso falar, eu fiz isso. Ele se humilha, é uma vergonha, fala: meu Deus. E o Espírito parece que passeia. Aquele irmão, ele consegue se conectar com a presença de Deus, por conta da sua humilhação, por causa do seu quebrantamento. O justo pelos injustos.
Cuidado, irmãos, quando a vida está toda funcionando, tá? E você começar a ter mais alegria na sua vida ordenada do que na presença de Deus. Muito cuidado. Porque de uma hora para outra, a tua vida pode desmoronar. A saúde pode vir a faltar. Suas finanças podem se perder. E o seu casamento pode ruir. Mas se isso for o fundamento da tua alegria, do teu gozo, da tua satisfação, você já está distante do propósito do Senhor para você. Veja, não estou falando que essas coisas não são preciosas e maravilhosas. O que estou falando é, se a sua alegria, o seu gozo, a sua satisfação, aquilo que te enche de júbilo e de alegria, não é somente a presença de Deus, mas as mãos, as consequências. Provavelmente a gente está praticamente em idolatria, amando coisas e não a presença de Deus. Deus se revelou a Moisés o seu caminho e os seus feitos aos filhos dos homens. Os homens gostam dos feitos de Deus, das coisas, tudo. Se eu fizer assim, acontece isso. Da lei, a gente gosta da lei, a gente gosta do controle. Mas a única bênção garantida nas Escrituras para nós, sabe o que é? É a última parte do versículo. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de nos conduzir a Deus. Queridos, toda a grande obra do Senhor Jesus, todo o sacrifício, toda a obra dele, toda essa glória, essa gloriosa estratégia divina, ela foi traçada, ela foi implementada para que eu, você, pudéssemos nos voltar para o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos que Jesus entrou e deixou sangue lá, deixou sangue no céu. Você está duvidando de mim? Depois lê Hebreus capítulo 9. O propósito de Deus, esse propósito dessa obra completa do Senhor que nós celebramos hoje, nessa sexta-feira santa, como dizem, nesse momento de Páscoa, é que o propósito é de nos conduzir à presença de Deus. Aleluia. Queridos, o que eu quero falar para vocês é que essa obra foi completa. O pecado, seu pecado, suas transgressões foram tiradas. O sangue de boi, de bicho, não tinha esse poder, mas o sangue de Jesus é tão puro que os nossos pecados são tirados. Absolutamente tirados. Retirados. O seu pecado da sua mente, daquilo que você pensa, das suas emoções, das suas mãos, daquilo que você faz, foi tirado. A injustiça cancelada e um novo e vivo caminho foi aberto. E esse acesso, queridos, ele não é mais condicional. Esse grande si das Escrituras acabou. O si acabou. O Velho Testamento falava o seguinte: você vai viver isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Se você fizer tudo isso, vai dar tudo certo, tá? Qual era as letrinhas pequenas do contrato? É que se você falhasse em um, você falhava em tudo. E o que nós temos que constatar? É que nós falhamos. Nossa raça é absolutamente incapaz de cumprir os mandamentos em nós mesmos. Mas
O propósito do Senhor, nessa obra maravilhosa do Senhor, é liberar esse acesso para nos conduzir plenamente ao Senhor. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, queridos, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos celebrar isso aí aqui no domingo. Ele fez uma nova aliança conosco. Essa nova aliança, antes, nós tínhamos que cumprir externamente, mas Jesus falou o seguinte: agora eu vou imprimir a minha lei na sua mente, e eu vou escrever a minha palavra no seu coração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes a inclinação que você não tinha, agora pelo Espírito de Deus, o seu coração se inclina para as coisas do Senhor. Aleluia! O que era impossível antes, passa a ser possível agora. Essa nova aliança, Jesus fala o seguinte: nessa nova aliança, dos seus pecados, eu nem mais me lembrarei. Ele pega o seu pecado e joga para trás dele, como está escrito na palavra. E ele esquece, o acesso é novo. Você agora não tem mais temor. O acesso é garantido por causa da obra de Jesus. Amém? Queridos, o encargo do meu coração nessa noite é te dar fome. Eu não quero te alimentar com a palavra hoje. O meu desejo, o meu objetivo é que você saia daqui com fome da presença de Deus. O meu desejo é que você fique incomodado, impactado por um desejo novo pela presença de Deus. Queridos, nada é mais prazeroso do que essa santa e majestosa presença. Mas como que nós desfrutamos dela? Por que às vezes a gente está tão seco da presença? Por que eu não consigo me achegar e desfrutar dessa presença? Primeira coisa é revisite o Evangelho. Ouça sobre o sangue, ouça sobre a obra de Jesus. Deixe essa palavra voltar no seu coração. Segundo, ore ao Senhor para que o seu coração seja quebrantado diante dEle. Quantos querem ter o coração quebrantado? É tão bom, né, irmãos? É tão bom quando a gente não consegue segurar as lágrimas. É tão bom quando o nosso coração se compunge diante da presença de Deus. É tão bom quando a gente olha para nós mesmos e fala: cara, meu Deus, e se desespera, mas ao mesmo tempo olha para o Senhor e fala: meu Deus, quanto amor, quanto esse amor que derrete o nosso coração. Queridos, Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Eu quero esses caras. A gente olha para a gente mesmo e fala: cara, eu sou muito estranho, eu sou muito ruim. Cara, mas Jesus, Ele quer a gente. Jesus quer você. Jesus orou por você para que o Pai te desse, para que você ficasse com Ele. Hoje, no melhor dos momentos, no melhor dos mundos, a gente se aproxima e tem um pouco dessa graça, dessa glória. Mas vai chegar um momento, ali falando em Hebreus 9, 28, um segundo momento que o Cristo voltará. Ele vai voltar para nos levar e para enxugar toda lágrima, acabar com toda dor, livrar completamente da habitação do pecado que tenazmente nos assedia. E de uma vez por todas, nos ligar, nos amalgamar com Ele. Aleluia.